A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica aqui no livro de Romanos, no versículo 28, para falar um pouquinho do que Deus faz nas nossas vidas quando nós permitimos. Então, aqui em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a palavra do Senhor nos diz aqui que tudo contribui quando nós buscamos, quando nós amamos ao Senhor, mas que tem um propósito do Senhor para as nossas vidas, que tem um propósito, que nós somos chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, ele deve ser maior do que as nossas vontades, do que os nossos pensamentos, que o propósito de Deus, ele se cumpra na minha vida, na sua vida, e eu estou vivendo, eu estou buscando viver o propósito do Senhor na minha vida. Desde finalzinho do ano de 2024 para 2025, eu tenho buscado e estou buscando este propósito do Senhor na minha vida. E 2025 foi um divisor de águas na minha vida. Foi um ano em que Deus me ensinou muito, um ano em que Deus me ensinou a ser obediente, a ouvir a sua voz e a obedecer, não só ouvir, mas a obedecer. Às vezes, em alguns momentos, nós não compreendemos aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos direciona, que Ele fala ao nosso coração. E cabe a nós crermos. É nesse momento que nós exercitamos a nossa fé. São nesses momentos que nós vemos e sentimos a necessidade de colocar a nossa fé em ação. A obediência, ela gera em nós uma fé que na maioria das vezes requer um domínio próprio, um domínio próprio das nossas emoções, um domínio próprio das nossas ações, das nossas atitudes. Obedecer é renunciar a nós mesmos, Obedecer é servir ao Senhor. E como que eu sirvo ao Senhor? Nas minhas ações, nas minhas atitudes, naquilo que Ele pede para que eu faça. Muitas vezes nós não vamos entender, nós não vamos compreender o que o Senhor está pedindo. Isso aconteceu comigo em 2025, Às vezes do Senhor pedir para eu fazer algumas coisas e eu não entender no momento, mas fui lá, fiz, assim como o Espírito Santo havia me tocado a fazer. Mesmo sem entender, sem compreender. E houve momentos de perguntar ao Senhor, mas por que o Senhor pediu que eu fizesse? Por que o Senhor pediu que eu fosse? E é tão maravilhoso, é tão lindo ver a resposta do Senhor, falando aos nossos corações. E eu pude ouvir do Espírito Santo, porque eu queria ver se você iria obedecer. Porque obedecer ao Senhor é entregar a nossa vida a Ele, é depender dEle, é acreditar, é crer que é Ele quem faz, não é nós. Cabe a nós obedecermos, cabe a nós confiar que é o Senhor quem vai fazer. E 2025 foi um ano para mim onde eu tive nessas experiências de obediência ao Senhor. E onde eu pude ver o seu mover, onde eu pude ver os detalhes, onde eu pude ver o seu cuidado.
O seu cuidado comigo, o seu cuidado com a minha casa, o seu cuidado no meu trabalho, o seu cuidado na minha vida. Eu pude ver o agir de Deus em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, em cada circunstância. Em tudo aquilo que eu vivi no ano de 2025, eu busquei no Senhor. Tudo aquilo que eu ia fazer, com quem eu estivesse, com quem eu fosse falar, eu sempre pedi ao Senhor: Espírito Santo, esteja comigo. Seja comigo, me dê sabedoria, me dê direção. Em todos os momentos eu vi a mão de Deus, eu vi o agir de Deus, o cuidado de Deus. Muitos não entendem, muitos não compreendem às vezes aquilo que Deus está fazendo, o mover do Senhor, o agir do Senhor, a forma dele trabalhar, a forma dele fazer, dele conduzir. Mas nós que estamos ali decidimos acreditar e decidimos confiar no Senhor, nós sabemos o porquê Ele vai movimentando, o porquê Ele vai fazendo e como Ele vai fazendo e como Ele vai mostrando, como Ele vai dando a direção. Então o ano de 2025 para mim foi um ano de obedecer, um ano de renunciar, um ano de ver o Senhor alinhando algumas coisas que precisavam ser alinhadas na minha vida, Então o Senhor alinhou através da obediência. Não digo que está totalmente alinhado, porque a cada dia é um novo dia, a cada amanhecer é um novo amanhecer, são novas oportunidades, É um novo recomeço na nossa vida. Então a cada dia temos experiência com o Senhor, então esse alinhamento ele é constante, assim como o obedecer é constante também. O obedecer é doar-se, É doar-se à nossa família, é doar-se ao nosso trabalho, é doar-se à igreja, mas sem esperar recompensa nenhuma. Esse é a maior gratificação, sabe? A maior gratidão no nosso coração é se doar sem esperar nada. Porque a nossa recompensa ela não vem do homem, a nossa recompensa ela vem do Senhor. E a obediência ela nos aproxima de Deus, A obediência nos aproxima de Deus, nos aproxima do Espírito Santo, Nos mostra a direção do caminho que devemos seguir. E obedecer às vezes dói, não é fácil, Eu tive experiências onde eu tive a oportunidade de sentir, De sentir que a obediência é renunciar e sentir essa dor, mas confiar, que é o Senhor quem está fazendo, que é o Senhor quem está ordenando, que é o Senhor quem está direcionando. E quando tudo se conclui, aí nós entendemos, Como se diz assim, nós só vamos entender amanhã o que Deus faz hoje. E é totalmente isso, Às vezes a gente não entende, não compreende, mas o Senhor já conhece o nosso futuro. Ele conhece o nosso presente, o nosso futuro, e nós não. Nós vivemos o hoje, Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 10 minutos, daqui um dia, mas nós podemos imaginar, pensar. Mas quem sabe, quem conhece, é somente Deus. É somente Deus. Então Ele vai nos direcionando, Então esse obedecer, ele dói. Esse obedecer, ele dói porque nós temos que renunciar a nós mesmos, E a gente sabe o quanto isso é difícil. Às vezes o quanto é difícil essa renúncia, Dependendo de alguma situação, dependendo de alguma circunstância que a gente está ali. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, mas é nesse momento que Deus nos forja, é nesse momento que Deus vai nos moldando, Nesse momento de experiência, nesse momento de obediência. E é muito lindo, é muito maravilhoso poder depender de Deus e confiar no Senhor. 2025 foi um ano de confiança, foi um ano de bênçãos, foi um ano de lutas, um ano difícil, mas em todo momento, o cuidado do Senhor, a mão do Senhor se fez presente, se faz presente e está presente. Em cada momento, em cada situação, em cada detalhe, a gente vê o cuidado de Deus, de pessoas que o Senhor
coloca no nosso caminho, de pessoas que o Senhor nos apresenta para cuidar, para nos fortalecer, para ajudar. E se tem algo que eu tenho aprendido com o Senhor também é que quem está ao seu lado faz a diferença, mas ao seu lado precisa estar pessoas direcionadas por Deus, pessoas que oram, pessoas que buscam, né? Porque se eu estou ao lado de pessoas que oram, que buscam, né, e que tem o mesmo propósito que o meu, que é estar na presença do Senhor, que é obedecer ao Senhor, essas pessoas estarão me fortalecendo também. Essas pessoas estarão ali ao meu lado, me ajudando, né? E o Senhor fez isso comigo em 2025. Em 2025 o Senhor me apresentou, me aproximou de pessoas que eu não conhecia, me aproximou de pessoas que eu não imaginava, mas isso tudo é o cuidado dele, né? O cuidado dele. Quando nós obedecemos, ele vai fazendo, ele vai movendo, ele vai transformando, ele vai mudando, né? E obedecer ao Senhor não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu faço, o que eu consigo fazer. Não. Obedecer ao Senhor é sobre quem eu permito Ele ser na minha vida. Né? Foi tão lindo o dia que o Senhor falou isso comigo. Né? Não é sobre você, é sobre quem eu sou. E então eu entendi que é sobre quem eu permito o Senhor ser na minha vida. Quem eu deixo Ele ser. Se eu deixo Ele trabalhar na minha vida, se eu estou sendo dependente dEle, se eu estou fazendo a sua vontade, como diz aqui na palavra, né? Segundo o seu propósito. É muito forte. É muito forte o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. A palavra do Senhor nos direciona, nos orienta. A palavra do Senhor nos move ao nosso propósito. Basta que eu tenha paciência, domínio próprio e obediência à sua palavra. O obedecer ele é tudo, né? Não obedecer somente a Deus, a sua palavra, mas obedecer à liderança a qual eu estou, né? A uma liderança, seja na igreja, seja no meu trabalho, né? Então, estar direcionado ali por uma liderança. Então, quando eu estou obedecendo a essa liderança, seja do Senhor, né? Seja da igreja, o Senhor ele está fazendo, o Senhor está vendo o meu coração, o Senhor sonda os nossos corações, né? E a palavra do Senhor ela é fiel, a palavra do Senhor ela é fiel. E obedecer a Deus é um exercício diário. É um exercício diário obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Às vezes não querendo, às vezes não compreendendo, não entendendo, mas o obedecer gera resultados. O obedecer gera resultados. E a maior gratidão, né, desses resultados, de cada resultado obtido com a nossa obediência, a maior gratidão, né, da minha vida, e eu creio que de todo aquele que se rende ao Senhor, é saber que o Senhor cuida, que o Senhor guarda e que o Senhor vai mostrando, e que o Senhor vai fazendo, e que o Senhor vai montando ali as peças, e a gente só tem a agradecer por tudo, por tudo. Então eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo por obediência, né? Para expor um pouco da minha experiência com o Senhor nesse ano de 2025. Foi um ano que eu aprendi muito, 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 muito. Foi um ano de obedecer, um ano de ouvir, um ano de escutar, um ano de aprender, sabe? Um ano de alinhamento, um alinhamento que começou, né, para que eu pudesse viver experiências com o meu Deus, com o nosso Deus, com o Senhor, que sempre tem cuidado de nós de geração em geração. Basta que nós nos aproximemos dele. E eu creio que agora, nesse ano de 2026, né, grandes coisas o Senhor fará, não só na minha vida, como na sua vida também, não só na minha família, como na sua família também, porque o Senhor ele é fiel, a palavra dele não volta vazia. O Senhor, se nós damos espaço, ele vem, ele faz, ele renova, ele transforma, ele cura, ele liberta. E
Por obediência, eu estou aqui fazendo esse vídeo. 2025 foi o ano de obedecer. 2025 foi o ano de ouvir. E 2025 foi o ano em que eu vi, ouvi, obedeci e vivi milagres. Vivi coisas impossíveis do Senhor e tenho vivido ainda. E eu creio que esse ano, agora de 2026, é o ano que o Senhor continuará fazendo, trabalhando nesse sentido. É um ano de posicionamento. Isso que o Senhor tem falado ao meu coração. É um ano de posicionamento, de estar posicionada ali no Senhor, de estar posicionada, de cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim, de continuar obedecendo, ouvindo e fazendo e crendo que mais Ele ainda fará.